Suposta decadência política de Lula, análise da Bloomberg e repercussões. Em 9 de junho de 2025, a agência Bloomberg publicou uma extensa análise intitulada Once the World's Most Popular Politician, Lula is Losing His Way in Brazil, que em português seria Antes o político mais popular do mundo, Lula perde rumo. Essa reportagem foi divulgada cerca de 1 ano e meio depois que Lula iniciou seu 3º mandato presidencial, num contexto de desgaste político-econômico e às vésperas da corrida eleitoral de 2026. O texto destaca o contraste entre o prestígio internacional que Lula ainda busca, como encontros com líderes como Emmanuel Macron, participação na cúpula dos BRICS em julho, e a promessa de sediar a COP30 na Amazônia, e ao mesmo tempo, a situação doméstica difícil. Barack Obama chegou a chamar Lula de político mais popular na Terra em 2009, mas a Bloomberg argumenta que agora Lula enfrenta um declínio surpreendente em sua influência interna, com a maioria do eleitorado desaprovando seu governo e sua popularidade próxima dos níveis mais baixos de todos os seus mandatos. Perda de fôlego econômico. A Bloomberg aponta que Lula enfrenta uma realidade mais dura do que nos seus primeiros governos, destacando que inflação elevada, estagnação econômica e aumento do gasto público desgastaram sua imagem. Mesmo com alguns indicadores positivos, como o crescimento de 3,4% do PIB em 2024 e a queda do desemprego, a alta de preços, com inflação anual acima de 5%, teria anulado os efeitos benéficos desses ganhos e minado o poder de compra da população. Medidas econômicas ultrapassadas. O texto critica a adoção de estratégias consideradas antiquadas ou populistas na economia. Por exemplo, cita o anúncio do aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para tentar cumprir a meta fiscal. Uma medida que precisou ser revertida diante da reação negativa, e a proposta de isentar do imposto de renda salários de até R$ 5.000 em um pacote de ajuste. Segundo a Bloomberg, ações desse tipo apenas aumentaram a desconfiança do mercado financeiro em relação ao governo Lula, prejudicando sua credibilidade junto a investidores. Isolamento e resistência a críticas. A análise descreve Lula como um líder resistente a aconselhamentos externos e pouco aberto a críticas. Ele estaria, assim, relutante em aceitar críticas ou conselhos que não venham de um círculo cada vez menor de pessoas em quem confia, apoiando-se em uma cartilha política do passado que já não funciona no contexto atual. Em outras palavras, Lula tem governado preso ao passado, insistindo em abordagens que tiveram sucesso em seus mandatos anteriores, mas que hoje se mostram incapazes de resolver os desafios presentes. Falta de renovação e sucessão política. A Bloomberg também destaca a ausência de renovação no projeto político de Lula. O presidente não tem um sucessor óbvio e nenhum interesse aparente em preparar um, o que levanta dúvidas sobre o futuro de seu movimento político. O Partido dos Trabalhadores, segundo a matéria, deixou de ser um celeiro de novas ideias e lideranças, desde que passou anos focado quase exclusivamente na campanha Lula Livre, para libertá-lo da prisão em 2018, em vez de se renovar. Isso contribui para a percepção de estagnação dentro da base governista. Polêmicas na política externa. Entre os erros atribuídos a Lula, o artigo cita sua postura em relação a regimes autoritários. Como exemplo, lembra o encontro amistoso com Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, em maio de 2023, gesto interpretado como um aceno a um líder autoritário, já que, na ocasião, Lula chegou a dizer que Maduro seria vítima de uma narrativa de antidemocracia. Essa aproximação foi mal vista por observadores internacionais e domésticos preocupados com democracia,
reforçando as críticas de que Lula estaria descolado do sentimento público nesse tema. Repetição de promessas e atritos institucionais. O texto afirma que Lula vem repisando pautas antigas, como a busca por um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e a aposta em grandes projetos de infraestrutura para impulsionar o crescimento econômico. Ao mesmo tempo, o presidente mantém um conflito constante com o Banco Central, devido à elevada taxa de juros, e uma relação tensa com o mercado financeiro. Ele frequentemente demonstra irritação com a independência do Banco Central e critica investidores, o que gera ruídos na equipe econômica e apreensão no setor privado. Esses fatores reforçam a impressão de que Lula estaria usando uma estratégia defasada diante das condições atuais. Popularidade em baixa, mas oposição fragilizada. Apesar das duras críticas, a Bloomberg reconhece que Lula ainda é competitivo politicamente e poderia vencer a eleição de 2026, em parte porque a oposição de direita está desorganizada ou sem um líder forte. O ex-presidente Jair Bolsonaro, principal nome opositor, encontra-se inelegível por decisão judicial, o que deixou os adversários de Lula, digamos, paralisados na busca de alternativa viável. Ainda assim, ressalva a agência, a aprovação de Lula está entre as mais baixas de seus mandatos, com índices de desaprovação próximos a 50% segundo pesquisas recentes, refletindo o descontentamento popular. A matéria conclui que há um clima de pessimismo mesmo entre antigos aliados. Muitos temem que a trajetória política singular de Lula esteja à beira de um capítulo final devastador, caso ele não consiga reverter essa perda de prestígio. A análise da Bloomberg repercutiu amplamente no Brasil, gerando discussões na imprensa e nas redes sociais. Veículos nacionais de diferentes linhas editoriais noticiaram o conteúdo crítico da matéria. Por exemplo, o portal Poder 360 ressaltou o tom do artigo, afirmando que Lula vive um momento de desgaste político e econômico, com queda de popularidade e perda de confiança do mercado, de acordo com a agência norte-americana. Setores da oposição ecoaram as críticas, mídias conservadoras e comentaristas contrários ao governo destacaram pontos como o fato de Lula parecer preso ao passado e de estar aplicando um manual de políticas que já não serve mais nas circunstâncias atuais. Um resumo da própria Bloomberg. Também houve análises locais independentes que convergiram com o diagnóstico da Bloomberg. Editorialistas brasileiros apontaram fatores semelhantes para a queda de prestígio do presidente. Por exemplo, a Folha de São Paulo observou em 13 de junho que a popularidade de Lula estacionara em um patamar baixo em 2025, com 40% dos eleitores avaliando seu governo como ruim ou péssimo, contra apenas 28% como ótimo ou bom, segundo pesquisa Datafolha, resultando em saldo negativo inédito. A Folha vinculou essa deterioração da imagem à volta da inflação e ao aumento dos gastos públicos no início do ano, que corroeram sensivelmente o prestígio do mandatário mesmo entre seus apoiadores tradicionais. Até o momento, não houve resposta pública direta do governo Lula ou do Palácio do Planalto contestando as conclusões da Bloomberg. Em vez disso, o presidente tem buscado reverter a tendência negativa por meio de ações práticas. Por exemplo, intensificando viagens pelo país, anunciando programas sociais e enfatizando indicadores econômicos positivos, numa tentativa de recuperar popularidade antes da eleição de 2026. Ainda assim, a matéria da Bloomberg serviu para ampliar o debate sobre os desafios do atual governo e acendeu um alerta entre aliados e críticos sobre a sustentabilidade política de Lula diante de um cenário econômico menos favorável e de um eleitorado mais cético. Fontes Bloomberg, Poder 360, Folha de São Paulo.